E aí, pessoal, tranquilo? Vamos aqui na resolução de mais uma questão. Um avião voa horizontalmente a 2.000 metros de altura com velocidade de 250 metros por segundo, no instante em que abandona um pacote. Ok? Adote G como 10 e despreza a resistência do ar. Só que você tem basicamente uma questãozinha de lançamento horizontal. Ok? Lançamento horizontal, lançamento oblíquo, esse tipo de movimento. Então você tem que ter em mente que aqui nós vamos resolver destrinchando esse movimento, essa questão em dois, que seria o eixo X e o eixo Y, eixo horizontal e eixo vertical, ok? Aí o que acontece? Vamos aqui dar uma lidazinha na questão. Ele fala o seguinte, ó, um avião voa a 2.000 metros. Então aqui você sabe que é justamente se você tiver, ó, se tiver o pacote aqui e o chão aqui, ok? Isso aqui vai ser justamente a tua altura, que ela tem 2.000 metros. Show? Esse pacote vai ter uma trajetória dessa forma aqui, ó, pessoal. Ok? E aqui que eu vou fazer a divisão entre o eixo X e o eixo Y. Porque aqui tu vai ter altura, o azul altura, o verde tu vai ter alcance no eixo X, tá bom? E aqui ele te deu alguns dados. Mas só para lembrar, antes de resolver a questão, vamos fazer o seguinte, vamos lembrar as fórmulas para resolver isso aqui. No eixo X, tu tem o seguinte, tu tem que o alcance vai ser igual a Vx vezes T, e somente isso, tá certo? Já no eixo Y, tu vai ter umas formas diferentes, porque no eixo X tu tem um movimento uniforme, ok? E no eixo Y tu tem um movimento uniformemente variado, então tu vai ter três equações aqui. Tu teria a equação, que é o comumente chamado de sorvetão, porém a gente não vai escrever o sorvetão da forma, que é a função horária da posição, para o movimento uniforme. Nós não vamos escrever ela do jeito que a gente escrevia quando fazia aquilo lá, nós vamos trocar algumas coisas, como assim? Em vez de S eu vou colocar H, que é a altura, em vez de S0 eu vou colocar H0, que é a altura, ok? Mas V0, tomem cuidado que aqui esse V0 obrigatoriamente tem que ter um Y, porque eu estou trabalhando somente na velocidade, no eixo Y, tá certo? T mais ou menos G T2 sobre 2. Lucas, por que tu colocou esse mais ou menos e por que tu colocou esse G? O G, pessoal, é porque aqui nós estamos trabalhando com aceleração gravitacional. Então, o teu A a gente pode substituir por G. Esse mais ou menos aqui é porque eu costumo colocar, gente, a fórmula para você resolver qualquer questão. Então, eu sempre gosto de colocar a fórmula geral, tá certo? E aqui a gente vai ter que analisar quando nós vamos usar o menos e quando nós vamos usar o mais. Durante a questão eu vou mostrar isso para vocês, tá certo? Nós vamos ter VY é igual a V0Y mais ou menos GT. Pessoal, e esse mais ou menos, pessoal, ele vem por conta da gravidade, tá certo? Por conta do vetor gravidade com o vetor velocidade. E nós temos que essa aqui seria a função horária da velocidade. E nós temos o famoso Torricelli. Vy ao quadrado é igual a V0y ao quadrado, y, mais ou menos 2G. Aí aqui não era ΔS, nós vamos colocar H, que é justamente a altura, o quanto ele caiu, tá bom? E aqui nós vamos utilizar essas fórmulas para resolver a questão, ok? Então vamos lá, ó. Vamos pegar alguns dados que ele deu aqui pra gente. Ele falou esse 2.000. Esse 2.000, gente, é justamente a altura que o objeto está. No caso aqui ele vai lançar um pacote, então é a altura de queda do pacote, o quanto ele vai cair até chegar no solo, tá certo? E aqui, ó, o avião voa com velocidade de 250 metros. Gente, quando ele fala isso aqui, se você prestar atenção, ó, o avião ele tá voando, né, na horizontal. Então esse cara é o teu próprio Vx, ok? É o teu Vx. Vamos parar aqui, continuar sem querer. Vx igual a 250 metros por segundo, ok? Então isso aqui foi as únicas coisas que ele te deu na questão, tá bom? Claro, ele te deu aqui a da gravidade como se fosse 10 também e desprezou a resistência do ar. Mas aqui nós vamos utilizar, obviamente, mas não precisa ser tão comentado, ok? Então, a partir daqui, pessoal, você vai resolver a questão. Eu vou resolver de uma forma mais demorada, ok? Por quê? Porque é a forma que eu, Lucas, sempre resolvo. Como assim? Gente, tu tem dois eixos. Tu tem o eixo X e o eixo Y. Aí você fala assim, Lucas, eu não sei nem para onde é que vai essa questão, nem qual fórmula utilizar. Começa pelo mais fácil. Como assim mais fácil? Gente, o eixo X tem uma equação. Então, tu vai montar uma única equação. O eixo Y tem 3 equações. Tu teria que montar 3, basicamente isso. Então, vamos fazer o seguinte.
O que ele quer na questão, que eu acabei não colocando aqui no slide, porque eu cortei sem querer a foto errada, mas eu vou botar na descrição do vídeo aqui, eu vou colocar toda ela completa. Mas o item A, ele quer o tempo de queda do pacote. O item B, ele quer a distância horizontal que o pacote percorreu, ok? Então seria justamente o teu alcance. E o item C, ele quer justamente a velocidade do pacote ao chegar no solo, ok? Mas, tipo assim, Lucas, vamos fazer... eu vou fazer uma sequência aqui, que seria uma questão geral, tá certo? Quem quiser resolver essa questão aqui mais rápido, é só utilizar já a fórmula específica direto, que vocês vão ver aqui que eu vou utilizar também, e já sair aplicando. Mas eu vou fazer aqui de uma forma geral que você vai saber identificar todas as outras questões. Como assim? É meio que um passo a passo, até é um pouco errado eu falar isso, é como se fosse uma receita de bolo, gente. Então, eu, Lucas, faço isso. Vamos seguir aqui, ó. No eixo X, tu tem a equação alcance é igual ao quê? Vxt, tá certo? E esse alcance é justamente o que ele quer no item B. Porém, vamos aqui pegar os dados que nós temos. O A eu não tenho, porque ele quer a resposta do item B, então eu não posso colocar aqui. Vai ser igual Vx. O Vx eu tenho, tá aqui, ó. Vx é igual a 250 vezes o tempo. Que tempo é esse, gente? É o tempo que você pode colocar qualquer um, na verdade, mas a questão ele quer, tipo, que é o item A, ele quer o tempo de queda, e aqui eu posso aplicar o tempo de queda porque os objetos, eles caem de forma igual, né? Tipo assim, nessa questão aqui, ó, o tempo de queda vai ser exatamente igual o tempo que ele chega no seu alcance máximo. Eu destrinchei o movimento, mas o tempo continua a mesma coisa. Mas o que é que acontece? Por essa receita de bolo que eu falei, digamos assim, tu travou nessa equação, tu não conseguiu resolver de jeito nenhum, tu não consegue continuar ela, mas tu guarda ela porque ela vai ser importante em algumas questões, em um outro item, ok? Aí nós vamos para o eixo Y. O que acontece? Nós vamos ter que ver alguma dessas três equações que tem o que ele pede. O item A ele pede tempo. Se ele pede tempo, essa aqui eu não posso utilizar, porque não tem tempo, ok? Então essa aqui já está descartada, essa última. Essa segunda, vamos ver se tem tempo. Olha, tempo tem, tá bem aqui assim. A gravidade eu tenho, velocidade inicial eu não comentei ainda para vocês isso, mas eu também tenho. E a velocidade com que ele... se eu quero descobrir o tempo de queda, isso aqui vai ser justamente a velocidade com que ele chega no solo. Eu não tenho a velocidade com que ele chega no solo, ok? Eu não tenho. Então essa equação 2 aqui, a segunda equação, eu também não posso utilizar, sobrando só a primeira. Isso que eu falei, gente, que eu sempre faço as questões por tentativa de equações. Eu vou tentando as equações e vou vendo que não vai dando. Eu pego todas as gerais e vou vendo qual que não vai dando e vou eliminando. Você já poderia ter usado já essa aqui. Não precisava nem ter feito essa primeira que eu fiz aqui, entendeu? Então, desculpa aí, gente, vamos lá. Vou pegar aqui a primeira, tá certo? H é igual a H0 mais V0YT mais ou menos GT2 sobre 2. Se eu passar o H0 para lá, vai ficar um ΔH, né? Porque vai ficar H menos H0. Que é justamente, se você pegar aqui, é justamente a altura com que ele caiu, tá certo? Então ele caiu, 2.000 metros. É igual... Aí aqui, o que eu falei que eu não tinha comentado seria esse V0Y. Gente, o avião voa somente na horizontal. Após um determinado instante, ele, digamos assim, ele abre o compartimento do avião e o pacote começa a cair. Ele começa a cair. Ele estava só com movimento horizontal, vertical ele não tinha. Se eu não tinha movimento vertical, se o avião não sobe e nem desce em nenhum momento, significa que a velocidade inicial em y vale 0 metros por segundo. Show? Então aqui, querendo ou não, ele nos deu isso daqui, tá certo? Então, 0t, esse tempo vai ser justamente o tempo de queda, tá certo? Porque eu estou usando a altura total. Porém, você, como eu falei, eu vou fazer bem explicadozinho, né? Você não precisa nem ter colocado isso aqui, porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, se você quiser apagar aqui, e nem colocar, fique à vontade, viu? Mas eu vou deixar aqui só para explicar. Aí vem a questão do mais ou menos, tá certo? Lucas, esse mais ou menos aí, como é que eu vou utilizar? Você vai ver o vetor velocidade e o vetor aceleração.
Vamos aqui. Só a aceleração, a gente adota para baixo aqui, ó, certo? Esse pacote, ele vai cair ou vai subir quando o avião abrir o compartimento dele? Olha, se ele abrir o compartimento, o pacote vai cair. Então, se ele vai cair, a velocidade do pacote está para baixo, ok? E a gravidade também está para baixo. Se você tem dois vetores no mesmo sentido, velocidade e aceleração, você tem um movimento acelerado. Então, ela é positiva. Você vai utilizar o mais, então você deixa aqui o mais, ok? Você apaga o menos. Lucas, quando é que eu vou usar o menos? Nesse tipo de questão aqui, ó. Tu tem um objeto, tá na tua mão, uma borracha, uma bola, o que for, e você vai lançar ele para cima, ok? Um movimento vertical. A tua velocidade está para cima, a gravidade a gente adota para baixo. Opa, velocidade para cima, gravidade para baixo, estão em sentidos opostos. Se estão em sentidos opostos, você utiliza o menos, porque é um movimento desacelerado, ok? Então vamos lá, continuando a questão. Você tem aqui o mais. Mais quanto? Mais a gravidade, que vale 10. Lucas, por que tu não já divide por 2 aqui? Pode dividir por 2 tranquilamente, pessoal. E vocês não tem problema nenhum. Eu não vou dividir, vocês vão entender daqui a pouco por quê, porque facilita. Multiplicar por 2 e dividir por 2 é fácil. Multiplicar por 10 e dividir por 10 é também fácil. Ok? Vocês vão entender já já. Então eu fiquei com a equação dessa forma. Então eu vou pegar aqui e fazer o seguinte. Só vou repetir aqui no outro slide. 2000 é igual a 0, na verdade não vou colocar mais esse 0t, tá certo? 10t ao quadrado sobre 2. Só se você quisesse dividir tranquilamente, ficaria esse 10 dividido por 2, ó. 10 dividido por 2 que daria 5, aí ficaria como? 5t ao quadrado igual a 2000. Você pegaria esse 5, passaria dividindo, aí daria 2000 dividido por 5, show? Mas aí, o que é que eu vou fazer? Olha, se a gente está numa prova, quanto menos tempo eu perder fazendo conta, melhor. O que é que eu vou fazer aqui, ó? 2000, esse 2 eu vou passar multiplicando. E o 10 eu vou passar dividindo. E o t ao quadrado está aqui. Gente, dividir por 10 eu posso fazer isso aqui. Corta um zero com 0, ok? Ficou como? 200 vezes 2 igual a t ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Repete os dois zeros. T igual a 400, ok? E você sabe que raiz de 400 é igual a 20 segundos. Passa o quadrado para lá como raiz. E aqui você descobre que o tempo de queda que esse cara teve, que era o item A, que eu acabei não colocando aqui, mas vou botar na descrição, como falei anteriormente, o tempo de queda do pacote foi exatamente 20 segundos. Aí então está respondido o item A. Está bem aqui assim a resposta do item A, ok? Agora vamos para o item B. O item B ele fala o seguinte, pessoal. Calcule a distância que o pacote percorre na direção horizontal desde o lançamento até o instante que ele atinge o solo. Ele quer essa distância aqui, pessoal, que eu vou botar de pontilhado vermelho, ó, que vem daqui até aqui assim. Ele quer o alcance. Aí se você lembra, eu já tinha feito uma equaçãozinha do alcance, mas eu tinha travado nela. Por quê? Porque eu tinha uma equação com duas incógnitas, então eu não conseguia resolver. Aí o que é que acontece aqui? Se eu quero o alcance total, eu tenho que usar o tempo total. E o tempo total eu acabei de descobrir no item anterior. Então, pegando a equação, alcance é igual a 250, deixa eu ver aqui, 250, daqui ó, 250 mesmo, pronto. 250 vezes t, onde o t é o da resposta anterior, vale 20, alcance é igual a 250 vezes 20, ok? Aqui para facilitar, 250 vezes 20 vai dar justamente 5.000. Como é que eu sei disso? Dá para fazer mais rápido, ó. 2 vezes 25 dá quanto? Dá 50. Então pega os 50 aqui e repete os dois zeros que sobrou. Então o teu alcance vai ser justamente 5.000 metros. Show? Até aí tranquilo? Só qualquer dúvida aí vocês colocam nos comentários que eu resolvo no final. Eu tiro no outro vídeo, qualquer coisa. Vamos aqui, não acabou ainda a questão porque o item C, ele pediu o seguinte, aqui era o item B, né? Vou botar aqui, item B. O item C, pessoal, ele falava o seguinte, o módulo da velocidade do pacote ao atingir o solo.
você tem aqui o chão, você tem aqui o pacote, você tem aqui a trajetória dele. Quando o objeto está bem aqui assim, gente, você tem que lembrar o quê? Existe uma velocidade Vx, que é do movimento uniforme, que ela é igual a 250 metros por segundo. E existe uma velocidade Vy, que é a velocidade vertical final aqui do movimento, que ela tem um valor que eu não calculei ainda. Mas se você lembrar aqui, ó, ver aqui, existem duas equações que você pode calcular a velocidade final, tá certo? Então você pode utilizar qual a questão tem mais dados para isso. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho velocidade inicial? Tenho. Eu tenho gravidade? Tenho. Eu tenho altura? Tenho. Então essa equação aqui você pode utilizar. Eu tenho tempo? Tenho. Tenho gravidade? Tenho. Tenho velocidade inicial? Também tenho. Então essa equação você também pode utilizar. Então vai de você agora calcular quanto é que vale o Vy final, tá certo? Eu vou utilizar, pessoal, a segunda equação. Vy vai ser igual a V0y mais ou menos GT, ok? Essa que eu vou utilizar. O que é que acontece? O V0y, ele é zero. Mesma explicação que eu falei no item anterior. Então aqui, Vy vai ser igual a zero, eu não vou colocar. Vem a questão do mais ou menos de novo. Como eu já utilizei o mais, eu já posso repetir aqui, mas eu vou explicar de novo porque o mais ou menos. O teu objeto, ele está caindo, então a velocidade está para baixo. A gravidade foi adotada também para baixo. Então aqui você tem os dois vetores, que é o vetor velocidade e o vetor aceleração. No mesmo sentido, você tem um movimento acelerado, então você vai utilizar o mais, ok? Então aqui, ó, a gravidade 10, né? O mais não precisa colocar. E o tempo, o tempo de queda foi quanto? 20 segundos. Então aqui eu acabei de descobrir que a velocidade em y vale 200 metros por segundo. Então aqui tu tem 200 metros por segundo. Aí vem de novo aquela questãozinha que tu tem dois vetores. Tu tem um objeto, um vetor velocidade para cá, um vetor velocidade para cá. Você tem o vetor resultante aqui assim, nesse caso, tá certo? Onde aqui tem 250 e aqui tem 200. Basta agora aplicar Pitágoras. A velocidade do pacote, porque, gente, ó, isso aqui é uma componente da velocidade e aqui é uma componente da velocidade. Toda vida que na questão ele perguntar velocidade do pacote, é a velocidade real que o pacote está. Ele não quer as componentes, ele quer justamente a resultante. Então, velocidade resultante vai ser igual a 200 ao quadrado mais 250 ao quadrado. Aí aqui você vai fazer o quê? Vai fazer as contas, né? Aqui, você pode só colocar aqui, né? 200 ao quadrado vai dar 40 mil. Então, 40 mil. Como é que você sabe disso, Lucas? É só você fazer o seguinte, ó. Transforma o 200 em um número assim, tipo assim, ó, 100 vezes 2 vezes 100, que é ao quadrado. Aí o quadrado vai para cada um. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. 100 ao quadrado, tu repete o 1 e duplica os zeros, ok? Aí aqui ficou justamente o valor do 400 ao quadrado. Se faz a mesma coisa aqui para o 250, vai dar, mais aqui, vai dar quanto? Só rapidinho aqui, pessoal. Vai dar isso aqui, ó, ok? Você fazendo a soma, tá certo? Aqui agora é só parte matemática, né, pessoal? Aqui vocês já conseguem resolver a questão tranquilamente. Somando esses dois valores, você vai ter que a velocidade ao quadrado vai ser igual a... Pronto, tô vendo aqui na minha colinha. Vai ter isso aqui. 102.500 metros por segundo. Não, metros por segundo ainda não. Na verdade é metros por segundo, porém... Não, não é metros por segundo não, porque tá aqui ao quadrado. Esquece o que eu acabei de falar. Você tem aqui, tem que passar o quadrado para lá, vai como raiz. Raiz disso tudo aí vai dar aproximadamente 320, agora sim, metros por segundo. Show? Então, pessoal, a questão fica basicamente isso aí, é uma questão um pouquinho mais longa, mas se você perceber, se você pegar uma outra questão desse estilo, você vai ver que